Até o Ministério da Saúde sofreu cortes no orçamento do ano de 2021 em meio à pandemia. Não tá sabendo? Deixa o like aqui embaixo e inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e vamos que vamos pro vídeo de hoje. Todo ano o governo tem que enviar ao Congresso os gastos que ele vai fazer com despesa obrigatória e tudo mais, qual que vai ser o orçamento daquele ano. Ele estipula um valor lá, o Congresso vai fazer análise daquilo e vai enviar para o presidente. E o presidente Bolsonaro sancionou a lei com alguns grandes cortes. A área como saúde sofreu corte, a área como educação sofreu corte, o meio ambiente sofreu corte. Isso acontece simplesmente porque o orçamento é feito no ano anterior. O governo prevê os gastos e tudo mais de acordo com o andamento da economia que teve no ano anterior. A gente sabe que em 2020 a economia foi por água abaixo em qualquer lugar do mundo e principalmente no nosso país, com nossa moeda indo a valores muito altos, com a nossa inflação aumentando cada vez mais e o desemprego batendo na porta de muita gente, para nossa tristeza. Com isso, o governo não vai ter arrecadado dinheiro suficiente para pagar todas as coisas do jeito que ele queria. Então ele tem que fazer alguns cortes sim, até para ficar seguro ali nas leis de controle das contas públicas. Mas enfim, vamos aos dados e ver o que realmente foi cortado. Para adequar o orçamento às necessidades da máquina pública, que nós cidadãos brasileiros que pagamos essa conta, o governo teve que fazer um corte de quase 30 bilhões de reais. O Ministério do Desenvolvimento Regional foi o ministério que mais perdeu dinheiro, mais de 9 bilhões de reais. Em seguida, o Ministério da Educação sofreu um corte de quase 4 bilhões de reais. E esse ministério ainda este ano talvez terá um grande desafio, que será o retorno das aulas presenciais. Então isso vai exigir ali talvez uma estrutura, um orçamentinho a mais ali, pra colocar uma graninha ali pro trem andar, né? Vamos ver como é que vai ficar o negócio. Vamos pra escola. E em meio à pandemia, o Ministério da Saúde sofreu corte de mais de 2 bilhões de reais. Afetou as ações de enfrentamento à pandemia e o projeto de custeio para assistência hospitalar e ambulatorial. Na Fiocruz, 3 programas de pesquisas, desenvolvimento tecnológico e inovação sofreram redução de 10 milhões de reais. Então agora aqui a questão do Ministério da Saúde é uma questão que preocupa muito, porque a gente sabe como foi esse ano de 2020. A gente sabe como passamos apurado esse ano de 2020. Só Deus para dar uma luz no fim do túnel, porque realmente foi muito complicado. E tudo indica que com esses cortes, esse ano será muito mais difícil do que o ano passado. Esse ano a gente bateu recorde de casos, recorde de mortes. Por vários dias o Brasil foi e ainda continua sendo o epicentro de mortes de Covid no mundo. E isso é um prejuízo danado, não só à saúde, porque é investimento na saúde, é leito de UTI, custo de um paciente, não é isso não. É porque enquanto tem isso, as mortes, os casos aumentando, a economia não tem projeção de crescimento, visto que a vacinação ainda está lenta, porque os casos ainda continuam tendo uma média alta e a vacinação ainda não está muito rápida. Não adianta, enquanto não vacinar pelo menos 70% da população de segunda dose, não vai voltar a economia. Essa projeção de que está sofrendo cortes dificulta muito mais. Bom, interessante aqui também nessa questão assim, vamos fazer uma comparação. O governo retém verba para vacinas e atende Congresso com cortes. Ou seja, saúde pediu 15 bi e recebeu 2,7 bi. Parlamentares terão um total de 33,5 bilhões em emendas. Ou seja, essa semana a CPI da Covid vai movimentar muita coisa, né? Então é bom ter uma emendazinha ali para gastar com seu deputado, para fazer dela o bom uso na sua base eleitoral para ser eleito em 2022, né? No Ministério do Meio Ambiente, o governo preservou o orçamento de 2,6 bilhões, mas cortou 240 milhões de reais em emendas parlamentares para a área. É engraçado que na cúpula do clima semana passada o presidente prometeu dobrar os recursos de fiscalização, gerando mais rigor, ou seja, mais investimento na área para fiscalizar mais, combater mais o desmatamento ilegal. E isso gasta, uma grana pesada, viu? Uma grana pesada. E aí sofreu esse corte também. Mas na prática a verba foi mantida para 135 milhões de reais, para ser mais exato aqui. Os economistas alertam que sobrou muito pouco, que pode ter risco de paralisação de serviços.
Bom, eu queria tratar uma coisa aqui com vocês. Há muitos anos, nosso país vive nessa questão problemática. Todo ano é corte, ou quando tem muito dinheiro para investir nas áreas é corrupção, o dinheiro não chega na ponta. Cadê o dinheiro? O dinheiro tava aqui, mas não chega na ponta do leito da UTI do SUS e o cara morre na fila de espera porque não tem os negócios necessários. Todo ano, quando não é a corrupção que tira o dinheiro, que tira o nosso dinheiro que tinha que estar naquele lugar, é esses cortes, né? É o seguinte, toda casa, quando ela tá com vários problemas, ela tem que ser reformada. Assim é o governo federal, assim é os governos estaduais, assim é os governos municipais. Eles precisam de reformas, principalmente econômicas, para que mantenha essa estrutura funcionando. Só que poucos têm coragem de mexer na ferida. Poucos têm coragem de falar, tem que reformar isso aí. Tem que cortar privilégio de muita gente. Tem que tirar a mordomia de muitas pessoas. Juízes, promotores, políticos. Precisa de uma reforma administrativa que mexa nos privilégios de muita gente. Ministros do STF. Parar com esses gastos danados. Eu sou favorável também à revisão do Pacto Federativo, que mais na frente eu vou tratar desse tema, fazer um vídeo específico sobre esse tema de uma forma muito simples, vocês vão gostar. Só que isso é a longo prazo. Por que eu tô falando isso então? Não vai solucionar a questão de hoje. Não vai solucionar o que nós estamos vendo aqui hoje. Mas, se a gente tivesse tido esse debate há 20 anos atrás, nós não estaríamos com esse problema aqui hoje. Países como Canadá e Estados Unidos sofreram sim com a sua economia, mas nem se compara. A questão do investimento, quando eles tiveram que fazer o lockdown, eles aguentaram. Existia estrutura que poderia manter o governo em pé, poderia manter as pessoas de pé. Se nós caímos nesse conto de novo que não é necessário debater hoje, daqui a 20, 30 anos nós não vamos sair do lugar. E aí, é esse o futuro de país que queremos deixar para os nossos filhos? Porque a história está sendo contada hoje, né? Na minha época, tivemos que cortar isso, tivemos que cortar aquilo. Por quê? Porque não fizemos o nosso dever de casa. Porque os que estão no poder não quiseram cortar os seus próprios privilégios. Não quiseram tirar na carne. A gente vai passar por isso tudo. Essa lição da pandemia vai deixar muitas coisas. E uma delas é estruturar um país, começando da base. O conhecimento político para as nossas crianças, o conhecimento da educação financeira, saber a hora de poupar. Voltando para encerrar o vídeo, o presidente Jair Bolsonaro também afirmou hoje, que eu estou gravando na segunda-feira, no dia 26/4/2021, que o governo fará por meios legais a recomposição do orçamento de 2021. O que ele falou? Dizer àqueles que criticaram os cortes nos orçamentos foi cortado sim por uma questão técnica, mas com toda certeza, brevemente pelas vias legais, obviamente, nós faremos a devida recomposição do nosso orçamento, porque o Brasil não pode e não vai parar, declarou o presidente durante evento em Feira de Santana, na Bahia, para a duplicação no trecho da BR-101. Bom, se você gostou do vídeo e acha que foi muito informativo, deixe o like aqui embaixo, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo e deixe seu comentário aqui embaixo do que você achou também. É bem-vinda a sua opinião, contra ou a favor, não tem problema, aqui é o local do diálogo. É isso aí, muito obrigado pelo seu acesso e até mais.